Então a ideia hoje é encontrar a solução da equação de Laplace, né? No final da aula passada nós discutimos e eu deixei como exercício, né, mostrar que Laplaciano de u igual a zero é uma equação que é invariante por rotação, né? Então aqui nós estamos considerando Laplaciano de u igual a zero em Rn inicialmente. Nós vamos tentar, a partir desse fato de que o Laplaciano é invariante por rotação, tentar encontrar uma solução, achar uma cara para uma função, podemos dizer assim, não nula, né, que satisfaz essa equação. Tá? É claro que essa equação, como nós vimos na primeira aula, né, uma EDP, quando a gente discutir um pouco da equação do transporte, né, para exibir uma solução única, né, ficar bem colocada essa equação, a gente precisaria de mais umas condições. Tá? Então, coisas que nós vamos discutir futuramente. A princípio, nós estamos fazendo alguma espécie de procedimento heurístico. Né? Supõe que tem uma solução e faz umas contas e chega numa cara para essa solução. Então, essa vai ser a discussão de hoje para o Laplaciano. Então, uma vez que essa equação é invariante por rotações, parece ser interessante tentar fazer uma espécie de simplificação e tentar encontrar soluções radiais. Como assim soluções radiais? Soluções que são função não necessariamente do x, mas e sim do módulo de x. Então a gente define aqui, vamos tentar encontrar uma u de x como sendo uma v do módulo de x. Isso parece ser interessante porque, né, se o Laplaciano, como o Laplaciano é invariante por rotações, então se a gente pegar um ponto aqui no Rn, então imagina que esse aqui é o Rn, né? Então considerar esse vetor, né, considerar esse ponto como um vetor, se nós rotacionarmos, então esse vetor aqui, que é a rotação desse, também é solução. Tá, deixa eu melhorar um pouquinho. Então qualquer rotação de uma solução, então se aqui o Laplaciano de u é igual a zero, aqui também essa rotação vai ser igual a zero. E, por exemplo, a gente também tem a translação, por exemplo, no R3, também é variante por translação, nós poderíamos transladar para cá e achar também todas as soluções, tentar encontrar, né? Se esse daqui tem Laplaciano igual a zero, esse daqui também tem, consequentemente toda nessa esfera, nessa circunferência teria também essa propriedade de Laplaciano de u igual a zero. Então, a ideia parece que a solução está dependendo mais da norma de x, tá? Se eu alterar essa norma do que necessariamente do x. Então esse é o caminho que a gente vai seguir. Para isso, então, a gente chama R igual ao módulo de x, tá? Lembrando que x aqui é um ponto do Rn, x1, x2 até xn, ok? E o que a gente pode tentar fazer? O Laplaciano, né, envolve duas derivadas, a soma das derivadas de ordem 2, né? Então a gente vamos tentar derivar essa R, né, essa V em relação a xi, tá? Olha, então se a x é isso aqui e o R é o módulo de x, então consequentemente R é igual a norma de x, a norma euclidiana, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, ok? Então R aqui ficou uma função de x. Então para tentar encontrar aqui derivar essa v, a gente vai ter que, pela regra da cadeia, né, derivar u vai ser a derivada da v vezes a derivada do r aqui, né? Tá, então vamos derivar primeiro o r em relação a uma variável i. Então, para algum i fixo, vamos tentar derivar o r em relação à variável xi. Tá? É claro que então a gente tem que supor, né? Então vamos supor aqui em cima. Então suponha
que U é a solução. U satisfaz Laplaciano de U igual a zero. Rn. Vamos tentar achar uma cara para U usando essas V de módulo de x radial, tá? Então, derivando aqui pela regra da cadeia, isso fica meio de x1 ao quadrado até xn ao quadrado. Aí meio menos 1, meio menos 1 vai ficar menos meio, né? E aí temos que derivar aqui dentro em relação à variável xi. Como todo mundo aqui está ao quadrado, né? Então fica 2xi. Tá? E como eu dividi aqui, então tenho que supor o x diferente de zero. Então estou numa situação que o x é diferente de zero. Tudo bem isso? Só que eu estou chamando V1 até Vn. O R é o módulo de x, né? Então isso aqui fica igual a xi. Esse 2 corta com esse 2. Xi sobre o módulo de R. Essa é a derivada de R em relação a xi. Se eu derivar de novo R em relação a xi e derivar novamente em relação a xi, então agora aqui pela regra da cadeia, né, eu posso utilizar, olha, eu teria, então eu posso, vou olhar aqui para cima, ó. Vou colocar aqui entre parênteses, vou olhar isso como x1 ao quadrado mais xn ao quadrado elevado a menos meio vezes o xi, né? Então, como eu estou derivando em relação a xi, agora eu tenho que utilizar aqui a regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes do segundo. Então, isso aqui fica, por exemplo, menos meio x1 ao quadrado até xn ao quadrado. Aí você teria menos meio menos 1. Tá? Então, menos meio, menos 1, menos 3 meio. Então, essa foi a derivada do primeiro. Ainda tem o primeiro ainda vem a regra da cadeia aqui, né? Ainda teria 2xi. Derivada do primeiro. Aí o segundo que está parado aqui, xi de novo. Mas, aí agora, o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou deixar 3 pontinhos. Vou deixar aqui para vocês continuar a conta. E obter que isso daqui fica menos r elevado a menos 3 meios xi ao quadrado mais r. Tá? Então pronto. Agora eu vou derivar então a u. U igual a u de x igual a v de r, né? De alguma forma, então se eu derivar a u em relação a xi, eu obtenho então pela regra da cadeia, ó, v' de r vezes r em relação a xi, tá? Isso daqui fica então v' de r vezes, acabamos de derivar em cima, xi sobre r, tá? E se eu derivar mais uma vez xi, eu obtenho, aqui agora tem que aplicar a regra do produto, tá? Fica, por exemplo, v duas linhas de r vezes xi ao quadrado sobre 2 mais v' de r. Aqui fica 1 sobre r menos xi ao quadrado sobre r ao cubo. Tem que substituir esse daqui, né? Na segunda. Tá? Usamos esse, depois usamos esse. Então, vou deixar aqui, vou colocar aqui um verifique. Para vocês verificar essa regra da cadeia. Fazer bonitinha a regra da cadeia. Tá? Bom, o que interessa aqui é que agora nós temos uma expressão para u xi em função desse r, né? Tá? Então, o que eu faço agora para obter o Laplaciano? Eu somo. O Laplaciano é a soma, né? Então, quando eu fizer a soma dessas segundas derivadas, né? Quando eu fizer a soma de uxi de u, né? O Laplaciano de u é igual a eu somar
todos esses termos, o xi, xi, que é dado por essa soma aqui. Então aqui eu vou ter, ó, v duas linhas de r. Quando eu somar esse daqui, eu vou obter, então, aí a seguinte expressão, mais n menos 1 sobre r v' de r, tá? Vou deixar também para verificar, só substituir, tem que fazer as continhas. Bom, mas o que interessa aqui? Desde na primeira aula, né, apareceu também, a gente tinha uma equação e fizemos um truque e transformamos essa equação numa EDO. Foi o que aconteceu aqui. Somente essa ideia radial, fazendo as derivadas, nós chegamos aqui numa EDO de segunda ordem, tá? No entanto, nós estamos partindo do princípio que U é solução. Então, se o Laplaciano de U é igual a zero, essa EDO fica V duas linhas mais N menos 1 sobre R V' igual a zero, tá? Bom, se eu supor que V' é diferente de zero, eu ainda posso dividir isso aqui por V' e escrever assim, V duas linhas sobre V igual 1 menos N R. V' aqui, né? Tá? Dividir por V' essa expressão, cheguei nessa daqui. Estou tentando resolver a EDO de uma maneira direta, sem usar nenhuma técnica, só por separação de variáveis, tá? Podemos pensar assim. Agora eu tenho V duas linhas V', então eu ainda posso escrever isso aqui da seguinte forma, ó, o logaritmo de V', tá? Lembre que a derivada do logaritmo é 1 sobre logaritmo de V é 1 sobre V, né? Então, se você derivar aqui pela regra da cadeia, você obtém exatamente V duas linhas sobre V, tá? Ou seja, vamos fazer aqui, né? Vou colocar assim, né? Tem isso aqui, mas isso daqui é igual, vamos fazer então pela regra da cadeia, ó. Isso vai ficar, ó, derivada do logaritmo, então vai ficar 1 sobre quem está aqui dentro, V', vezes a derivada de quem está aqui dentro, porque é a regra da cadeia, né? V duas linhas. Então isso aqui é V duas linhas, V', ok? Então a gente obtém que o logaritmo de V', derivada, né? Linha que é a derivada em relação à variável R, tá? V' de R é igual a derivada de V em relação a R, tá? A U depende do x, né? Mas quando a gente transformou, buscou a V radial, V igual a módulo de x, e chamou o módulo x igual a R, nós transformamos a V em uma função de uma variável, R, tá? Então isso aqui vai ficar 1 menos N sobre R, tá? Agora eu posso integrar uma e duas vezes, né? Então se eu integrar uma vez em R, né? Eu sumo com uma derivada, então vai ficar log de V' igual a integral 1 menos N R, integral no Rn, então não estou colocando nada aqui, dr, tá? O N é constante, então eu faço 1 menos N, integral de 1 sobre R. Posso colocar assim, eu gosto de escrever assim, né? R é menos 1. dr, para ficar mais fácil, né? A gente vê quem é a derivada. O R aqui maior do que zero, porque é um R do módulo de x, né? Tá? Então isso aqui vai ficar 1 menos N, tá? Aí, integral de R menos 1 é o logaritmo de R, né? Tá? Mais uma constante C. Então fiz a primeira integração. Então agora para mim tirar o logaritmo, eu uso a exponencial, escrevo então V', né? Aplico a exponencial, corto o logaritmo, né? Então fica V' igual
a e elevado a 1 menos n log de r mais uma constante c. Eu posso escrever isso assim como EC vezes e elevado ao log de r elevado a 1 menos n, ok? Tá? Isso, eu chamo esse e elevado a c de a, por exemplo, já que é uma constante, tá? E obtenho então aqui v' de r igual a dividido por, o e corta com o logaritmo aqui, né? A dividido por, vai ficar r, então isso aqui vai ficar r, a, r elevado a 1 menos n. Mas eu posso escrever isso como sendo a r elevado a menos n menos 1 e passar para baixo menos n menos 1. Então fica rn menos 1. Passar para baixo rn menos 1, né? Tá, então só melhorei um pouquinho aqui a velhinha. Legal. E agora então integro mais uma vez, né? Porque eu estou interessado na r, né? Então vamos integrar mais uma vez. Se eu for integrar aqui, ó, a integral, o a é constante, fica a. Aí eu vou ter aqui 1 sobre r, né? Elevado a n menos 1. Só que agora eu tenho uma questão, né? Porque quando a gente integra x elevado a integral, né, de x elevado a alfa, isso daqui depende se o alfa é diferente de menos 1, né? Se o alfa é igual a menos 1 é um logaritmo. Se o alfa é diferente de menos 1, então a gente soma 1, né? Então aqui a gente tem duas possibilidades para essa integral, né? Seria se o alfa for igual a menos 1, então isso aqui é o log de x. Se o alfa for diferente do menos 1, então isso fica x elevado a alfa mais 1, né? Tá? Essa é a integral, né, do x elevado a alfa. Então aqui a gente tem que quebrar em duas situações. Quando que esse expoente vai ficar menos 1, né? Quando n é igual a 2. Né? Só, se n é igual a 2, então olha só, o r é maior do que zero, que r é igual ao módulo de x. Então se o n é igual a 2, a v' de x vai ficar igual a dividido por r, ok? Então quando a gente integra v de r, isso vai ficar igual a r a menos 1 dr. Só que a integral de r a menos 1 é logaritmo, então isso aqui vai ficar a log de r. Vou colocar mais uma constante c, que não necessariamente é a mesma que apareceu em cima. Se o n é igual a 3, se o n é igual a 3, ou se o n é maior do que 3, o que nós temos aqui então? O v' de r, aí vai ser igual a elevado a rn menos 1. Isso implica que o v de r é igual a vezes a integral de r elevado a 1 menos n dr, tá? Passei para cima. Só que agora esse expoente 1 menos n não é menos 1, porque o n não é 2. Diferente de 2, é maior é maior ou igual a 3, né? Aqui. Então isso aqui fica a integração, né? A r 1 menos n mais 1 dividido por 1 menos n mais 1, ok? Mais uma constante c arbitrária. Então eu ainda posso escrever assim, né? A 2 menos n r elevado a 2 menos n mais uma constante c. Ok? Na integração.
Então, resumindo, o que a gente obtém aqui? Nós obtemos que o V de R, que nós estávamos procurando, a solução radial, ela tem duas caras, né? Tem duas possibilidades. A cara dela, nós temos duas possibilidades. A primeira é A. Colocar assim, a primeira possibilidade é vou A logaritmo de R mais C, se n é igual a 2. Na verdade, eu posso escrever assim, né? Eu posso pegar isso daqui. Não, tá bom assim. E aí esse termo todo aqui, eu chamo de B. A dividido por 2 menos N. É tudo constante. B, R. Posso colocar assim até para ficar melhorzinho. B dividido por R elevado a N menos 2. Passei para baixo aqui. Mais uma constante C. Vou colocar aqui C1, C2. Se N é maior ou igual do que 3. Tá? Oi? Pode. Se- se- É, nesse caso, não, é que nesse caso, né, nós estamos é, na aula passada, né, a, a pergunta é se o n pode ser igual a 1, né? Se o n é igual a 1, na aula passada, como é que fica o Laplaciano, né? Nós discutimos isso um pouquinho na aula passada, mas vamos relembrar aqui no cantinho. Se o n é igual a 1, então nós temos que o x só tem uma variável, então essa u é uma u de x pertencente a R. Então o xx igual a zero fica uma EDO simplesinha, né? Tá? Então isso aqui fica u igual a C1x mais C2. Então o n igual a 1 já está resolvido, tá bom? Tá. E aqui então nessa conta, aqui falta, então aqui nós temos que A, B, C1, C2 são constantes arbitrárias. Ok? Então qual que é a conclusão? Se o Laplaciano de U igual a zero, então qual que é a nossa conclusão? Se o Laplaciano de U é igual a zero, então a função u de x igual a v de r radial tem essa forma. Essa forma aqui de cima, tá? Onde A, B, C1, C2 são constantes arbitrárias. Arbitrária significa que vale para qualquer uma delas. A gente tem que ver de R é uma solução do Laplaciano. Tá? Agora nós vamos fazer uma definição que é a solução fundamental. A solução fundamental, então a função, olha só, baseado nessa conta, eu vou definir a função φ, assim, de x, igual menos 1 sobre 2π, tá? Log do módulo de x para n igual a 2, 1 sobre n menos 2, alfa n, 1 sobre módulo de x
elevado a n menos 2 para n maior ou igual a 3, isso definido para todo x diferente de zero. E lembrando que na aula passada nós fixamos, né, que alfa de n era o volume da esfera, né, tá, de raio 1. Então essa função, né, definida, vou ser redundante aqui, mas é bom destacar, para todo x pertencente a Rn menos o zero, eu não posso dividir por zero aqui, né, tá, e o logaritmo de zero também não é definido, né, é chamada solução fundamental da equação de Laplace. E por que que ela é solução fundamental da equação de Laplace? Bom, porque ela é solução, a gente consegue resolver já, né? Entender já por que que ela é solução, porque no cálculo, na expressão anterior, né, nós temos essa função aqui, solução do Laplaciano. Então basta que a gente tome A e B, toma C1, C2 igual a zero. Então vamos escrever isso. Então, se escolhemos C1 igual a zero, C2 igual a zero, o A igual a menos 1 sobre 2π e o B igual a 1n n menos 2 alfa de n. Isso daqui são constantes. O n é fixo, tá? Alfa de n é a medida da esfera da bola unitária, o volume da bola unitária também é fixo, então isso aqui são constantes. Então eu peguei constantes. Isso aqui vale para qualquer constante, constantes arbitrárias, então eu escolhi essas constantes. Então, em particular, eu tenho essa daqui, é uma solução do Laplaciano para x diferente de zero. Tá? Ah, mas por que que eu escolhi exatamente as constantes desse jeito? Vai ficar claro depois, mais para frente. Como a gente pode escolher constantes arbitrárias, a gente escolheu essa agora, que mais para frente vai facilitar nossas contas. Tá? Na hora de fazer as contas lá, essa vai ficar mais claro porque que nós estamos escolhendo as constantes dessa forma. Ok? Então achamos aí uma solução, uma representação, uma função, né? Uma solução para o Laplaciano, uma cara. E ela é fundamental porque vai ter algumas propriedades. A partir dela nós vamos gerar outras questões, outras discussões. O que nós precisamos destacar aqui? Vamos destacar algumas coisas. Bom, primeira, vamos destacar alguns pontos, né? Em x igual a zero, tá? Φ de x eu vou colocar assim, ó, explode. Informalmente, tá? Colocar um explode entre aspas. Ou seja, o que significa isso? Ó, essa função, ela é do tipo, se você pensar, né, um pouquinho, ela é uma função do tipo 1 sobre x, ou logaritmo, né, de x para x real, né? São funções que, logaritmo do módulo de x, né? Então são duas funções que quando x tende a zero, tá? Pode pensar, aqui teria que colocar um módulo também, tá? Então, quando x tende a zero, essas funções explodem. O valor da função fica muito grande. É do tipo 1 sobre x, né? Então você tem aqui uma... No zero ela fica muito grande. Tá? O limite aqui explode no sentido que o limite... Acho que é isso, né? O limite de quando o módulo de x tende a zero da φ de x, vamos colocar assim, é igual a infinito. Então essa é a primeira observação. Então, tanto que a gente não está conseguindo calcular, definimos ela fora da origem, né? Esse limite vai para infinito. Segundo, né? A φ é harmônica, né? Ou seja, satisfaz Laplaciano,
da φ de x igual a zero em Rn menos o zero. Então eu vou colocar harmônica em Rn menos... Por que que satisfaz? Nós construímos ela para satisfazer, né? Construímos dessa forma, né? Para que satisfaça isso. Tá? E outra questão interessante é, você, desculpe estar sendo redundante, mas você sempre está insistindo para x diferente de zero, né? Então a φ aqui de Rn menos o zero em R é sem infinito. Porque ela é funções sem infinitos, né? Fora da origem, 1 sobre x, 1 sobre norma de x e logaritmo de x são sem infinito. Composições de funções sem infinito, ou seja, funções que infinitamente diferenciáveis. Tem todas as derivadas parciais e são contínuas. Tá? E se nós derivarmos, e satisfaz as seguintes estimativas. Ó, temos 1 sobre x. Podemos pensar assim, né? Se a gente derivar, então a derivada, vamos pensar assim informalmente, né? Isso daqui é da ordem de c elevado ao módulo de x elevado a n menos 1. E se derivar de novo, a esse ano, também vai ser da ordem, porque agora a gente c módulo de x elevado a n. Porque agora nós estamos derivando, né? Tá? Então, derivando, nós estamos subtraindo menos 1 no expoente em cima, né? Então, é a mesma coisa que somar 1 no expoente embaixo. Isso daqui para x diferente de zero, vou colocar também um verifique aqui. Ok? Bom, essas duas estimativas, a segunda... Por que eu estou interessado na segunda? A segunda pode ser um problema, né? Isso daqui nós temos que ter, vou colocar assim, atenção, né? Aqui a gente podemos ter um problema aqui. Por quê? Porque o laplaciano da φ, né, o laplaciano, envolve duas derivadas. E essa segunda derivada, ela é estimada uma coisa da ordem de x. Eu vou até tirar esse menor igual e vou colocar assim, ó. Tá? Ela é a segunda derivada é mais ou menos dessa ordem, módulo de x elevado a n. O que significa isso? Por que que é ruim isso daqui? É ruim porque x elevado a módulo de x elevado a n, o n é a dimensão no Rn, né? Então essa função aqui c, módulo, o c é constante, né? C aqui constante. Então essa função c, módulo de x elevado a n em Rn, essa função aqui, ela tem um problema que ela não é integrável em x igual a zero. Pensa, por exemplo, na 1 sobre x, né? 1 sobre x aqui não é integrável. Se você pegar aqui a vizinhança, mesmo aqui uma vizinhança do zero, né? Essa área que se fica aqui, ela não é finita, né? Então ela não é integrável para x igual a zero. No infinito também não é, mas nós estamos fazendo uma análise mais aqui próximo do zero, que é onde a φ não está definida, né? Então nós temos que ter isso em mente. Então nós temos uma função, solução geral, solução fundamental do Laplaciano, achamos uma solução do Laplaciano, só que um tanto quanto podemos dizer assim, né? Então φ de x é uma função, vou colocar entre aspas, é uma função harmônica, nessa solução fundamental, mas um tanto quanto, vou colocar assim, mal comportada, na vizinhança do x igual a zero. Porque ela explode e a derivada não é integrável nessa vizinhança do zero. Ok? Bom, mas de qualquer forma, então a gente conseguimos aí calcular, né,
encontrar uma expressão para essa função, né? Outra coisa interessante dessa função, da solução fundamental, é que se eu pegasse, transladasse um pouco, então se eu pegasse um outro ponto y(rn) e considerasse a função x φ de x menos y, essa função aqui também é harmônica, só que agora eu transladei, então é harmônica para x diferente de y. Calculo o Laplaciano, Laplaciano em x, né? Se eu fizer o Laplaciano em x, o y é constante em relação a x. Então, como o Laplaciano da φ é zero, né? Então, a gente tem que essa função também é harmônica, ou seja, Laplaciano da φ de x menos y também é igual a zero. Eu vou colocar aqui Laplaciano em x, colocar um x aqui para falar, nós estamos calculando as derivadas em relação à variável x. E é claro, para x diferente de y, né? Tá? Olha só que interessante. Então, como é constante em y e eu estou fazendo Laplaciano em x, se eu pegar uma função f de Rn em Rn e fizer considerar a função x φ de x menos y, f de y. Agora o f de y em relação a x é como se fosse uma constante multiplicando aqui. Então, quando eu derivar em relação a x, se fizer, ou seja, o Laplaciano em relação a x dessa função, φx menos y, f de y, isso daqui também é igual a zero para x diferente de y, e f é arbitrária aqui. Então, essa função também é harmônica para x diferente de y, ou seja, significa isso daqui, né? Então, parece ser interessante eu considerar esse tipo de, de expressão. Que tipo de expressão é essa aqui? Nós vamos definir na próxima aula. Vamos ver que isso daqui, na verdade, nós vamos definir isso como sendo uma... explorar mais isso aqui. Vamos colocar uma integral ali, definir uma convolução e ver que essa função satisfaz a equação que nós vamos chamar de equação de Poisson.